Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Terceiro bloco do programa. Tem aqui baré bem gelado. Baré, olha, é o sabor da Amazônia, tem o gosto da nossa região, distribuído no Acre pela Acrebir, distribuidora Ambev. Senador, como é que o senhor avalia esse início do governo Tião Viana? O Tião declarou guerra à dengue, foi ao ministro Padilha, trouxe o ministro aqui, começou um trabalho também de reestruturação Tem falado da industrialização do Acre. O senhor até disse que a pasta mais importante é do Edivaldo Magalhães. Como é que o senhor avalia esse começo? Primeiro, eu tenho que confessar aqui que, poxa vida, eu falei para o Edivaldo hoje, um abraço que eu dei nele, falei para a Perpétua lá no plenário, um abraço que eu dei nela, falei, poxa vida, não tivemos a sorte de ter o Edivaldo aqui, mas a gente está feliz e tal, foi assim uma coisa até emotiva. O Edivaldo, eu acho que vai ser uma das melhores surpresas do governo do Tião, pela capacidade que ele tem, pela história que ele tem, pela liderança que ele é. E como a gente construiu muito essa relação Peru, Bolívia, de industrializar, eu estou colado, eu sou uma espécie de subsecretário do Edivaldo, voluntário. O Tião sabe disso, tanto o setor florestal também eu vou procurar ajudar, porque a gente, no governo, tem que ser assim. O governo é o nosso maior projeto, e o Tião que lidera agora. E eu estou impressionado com o resultado que já está vindo desse esforço do Tião. Agora, nessa audiência Brasil, foram 9 ministros, 9. E já voltou, já está aqui na ativa de novo. Então, é assim que a gente faz as coisas andarem para frente. E o Tião pegou o que eu comecei com o Binho, o que a gente fez, está valorizando, e isso conta muito. Em vez de querer inventar as coisas, ele está fazendo o que precisa ser feito, mudando o que tem que mudar e levando adiante aquilo que foi feito. Um tema que agora os blogs, jornais, televisão, tem batido nessa tecla, senador, eu preciso ouvir a sua opinião. Obviamente que é uma questão que todo político brasileiro tem que se posicionar. Senador, pensão de ex-governador, o senhor que já foi governador, já serviu o Estado, o que o senhor pensa desse debate? Tem gente querendo extinguir, o que o senhor pensa sobre isso? Não, primeiro, eu acho que é da maior importância que o Brasil esteja discutindo isso e apresente uma proposta, porque é uma bagunça. Tem motivação para tudo. Tem de todo tipo e eu acho que essa confusão toda... Gente que ficou 10 dias no cargo e recebe. Essa confusão toda pode ser resolvida se o Brasil discutir esse assunto e, sem hipocrisia, com seriedade, tratar esse assunto. Eu, particularmente, acho que tem casos, não estou falando meu, de pessoas que correram risco quando estavam em determinadas funções, tomaram posições duras, que vão ter que pagar por resto da vida o preço do cargo. Nós não podemos criar a situação onde a pessoa diz, olha, se eu fizer isso quando eu estou aqui no cargo, eu não vou poder mais ter vida. Nós temos que dar algumas garantias. Então, se o Brasil discutir e encontrar uma maneira de regulamentar isso, que não venha ferir e não virar uma anarquia, como em algumas situações chega quase a esse ponto, eu acho que é um tema correto de ser tratado. Não é justo que um ex-presidente que fica 8 anos, eu fiquei 4 anos de prefeito, 8 de governador, dediquei minha vida nisso, fiquei depois como presidente do Fórum de Desenvolvimento do Acre, eu não tenho nenhum problema de tratar isso. Mas acho que hoje é um tema, no caso do Acre, é um tema legal, é bom que o Brasil discuta, tem ação hoje na Justiça, no Supremo. Na hora que tiver uma discussão correta disso, se estabelecer uma regra, que pode ser o ex-ministro da Justiça, Tasso Genro, que é governador do Rio Grande do Sul, onde o próprio Pedro Simon também é uma pessoa que recebe pensão de ex-governador e é uma pessoa muito respeitada. Estou falando do Pedro Simon porque, por conta do que ele simboliza, o Tasso Genro está querendo ajustar para um valor que seja abaixo do que ganha o titular, que só em determinada circunstância de ter cumprido o mandato que pode... Esse tipo de discussão eu acho muito válido. Agora, eu só queria separar isso de algumas questões que fazem transparecer que isso é o começo e o fim do mundo. Não é. É um tema importante, tem que ser tratado, tem que ser... tirar um desfecho, tem que ser dado uma satisfação para a sociedade, mas, sinceramente, tem outras coisas complicadas que também a gente tem que discutir junto com isso. Muito bem. Senador, a presidente Dilma Rousseff disse o seguinte, que não abre mão, o mínimo é R$ 545. Ela não vai ceder às pressões de sindicatos. E tem gente do próprio PT que já anda cedendo a pressões. Como é que o senhor avalia esse início de mandato de Dilma com relação ao salário mínimo especificamente? Você está vendo um evento agora de crise que todos nós estamos chocados no Egito. O Egito é o país árabe mais populoso. Tem um presidente que está há 30 anos.
Um país que é rico em petróleo e do ponto de vista da estratégia, fica ali, controla o canal de Suez e o povo vive numa miséria. Eu conheci o Egito. É miséria, não é pobreza. Então é uma revolta de um povo que não aceita mais a miséria. Sabe por quê? Porque lá o Egito está crescendo e não tem distribuição de renda. Só quem ganha dinheiro, os que já têm dinheiro. E quem não tem, fica sem dinheiro. No Brasil, o maior fenômeno, o maior patrimônio do governo do presidente Lula, é tão difícil falar isso porque foram tantas coisas boas, mas foi de distribuir renda para o nosso povo. O Lula fez uma política do salário mínimo. Hoje as pessoas têm um salário mínimo que ele cresce ano a ano e o salário mínimo passou dos $200 e sempre foi abaixo de $100. Agora, tem uma política, e eu tenho muito receio da gente não ter a política de ganho real do salário mínimo. Tem um problema, teve uma crise em 88 e em 2009 o Brasil cresceu zero. E a política do salário mínimo é a seguinte, a inflação mais o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto do país. Como o crescimento de 2009 foi zero, então só se dá a reposição da inflação, não tem ganho real. Esse é o desafio do salário mínimo deste ano. Mas quando chegar ano que vem, que o Brasil cresceu 7,5%, vai ter a inflação mais 7,5%. Você entende que tem um ano que não vai ter? Então, se puder ter um meio termo, está se tendo uma discussão agora... Mas a gente fala do ganho real. Pois é, mas a lei hoje é assim... Sobre a inflação. Você pega o PIB do que o Brasil cresceu há 2 anos atrás, 2009, e soma mais a inflação. Como foi zero o crescimento, aí só fica a inflação. Uma proposta que está tendo é de trazer um pedaço do crescimento que vai ter para o salário mínimo ano que vem, já começar agora, para os trabalhadores pegarem. Eu acho que a gente não pode deixar de ter uma preocupação. Os trabalhadores precisam ganhar mais e melhor. Se isso acontecer, o Brasil vai ficar mais justo. Se o Brasil ficar mais justo, a gente não vai ter essa convulsão social que a gente vê na Bolívia, no Peru. O Peru está crescendo 6% faz 10 anos, mas a distribuição de renda é pequena. Porque nós temos que ver, tem que distribuir renda, tem que olhar para o salário dos mais baixos. Os políticos hoje já estão ganhando bem, ninguém pode ficar reclamando. O foco agora é um só para mim, melhorar a renda dos de baixo, dos que ganham menos, para que eles possam ficar mais acima. Senador, rapidamente, PEC 300, o senhor é favorável ou o senhor é contra a extensão e o pagamento do salário em todos os estados no valor do salário do Distrito Federal para bombeiros e policiais militares? Sabe como é que funciona isso? O Distrito Federal é bancado pela União porque é Distrito Federal. Isso não é uma regra que o Brasil pode... O Nordeste quebra todinho. Nós pagamos aqui um salário que está entre os 3 melhores de policiais do Brasil. O Acre é pobre e paga. Porque a gente sabe o valor que esses companheiros têm de tirar o Acre da ilegalidade, da criminalidade e tal. Agora, eu acho que o Brasil não aguenta uma regra para pagar salário para todo mundo. Isso não existe. Piso salarial é uma coisa. Isso dá para a gente ter. Mas fazer como parâmetro Brasília, porque Brasília é uma ilha da fantasia. Brasília é uma ilha da fantasia. Está faltando dinheiro, o governo federal põe lá dentro. Não pode, é Distrito Federal. Os outros estados vivem outra realidade. No Nordeste, todinho, salário de policial é metade do Acre. Eles não aguentam, é quebrar. Então eu estou sendo realista. O Acre está no caminho certo. Do jeito que nós estamos indo, com o Acre crescendo, se desenvolvendo, os funcionários vão ter aumento de salário, vão ter ganho real, os nossos policiais vão alcançar o valor da PEC 300, que é isso que a gente quer, mas graças ao nosso próprio esforço. A fantasia de PEC 300 que estão pondo aí, eu acho pouco provável, sabe por quê? Porque a metade dos estados brasileiros, o Acre poderia até pagar, não vai aguentar. O senhor está fazendo um périplo junto com o senador Aníbal Diniz em algumas entidades, visitando alguns locais específicos, principalmente aqueles que têm em seu bojo a ação social. Por que isso, senador? Então, do jeito que eu estava falando com a ênfase assim, parece que eu já sou senador, mas é que eu vibro com as coisas, eu ponho sentimento nas coisas. E essa primeira vinda aqui no Acre, né? Eu falo agora, eu moro em Brasília, mas minha vida é no Acre. Eu não podia vê-la sem tomar algumas atitudes. Primeiro que amanhã vai ter um culto lá no bairro Boa União, pastor Luiz Gonzaga e mais alguns bons amigos pastores, que eu pedi com a Dulce e outras pessoas, porque eu sempre que vou começar uma jornada na minha vida, um desafio na minha vida, eu tenho que pedir força a Deus, sabedoria. Então vai ter esse culto, numa igrejinha simples, para que esse mandato meu possa servir ao povo do Acre, ao povo brasileiro, e que de alguma maneira eu não decepcione. No domingo, falei com o bispo Dom Joaquim, na catedral, 8 horas, vai ter uma missa. E eu também tenho a missa lá, e eu vou estar lá com a equipe, com os amigos, pedindo a Deus que proteja esse mandato.
E eu e o Aníbal vamos estar juntos, tanto no culto como porque a gente quer fazer um trabalho conjunto. E nós decidimos fazer, nessa primeira vinda nossa agora, depois que começou o ano legislativo e que eu assumi, uma visita. Nós vamos tomar um café da manhã amanhã no Educandário com as crianças abandonadas. São mais de 30 crianças que tem lá, sem pai nem mãe, abandonadas até da sorte, né? E depois a gente vai visitar o lado dos Vicentinos, que tem mais de 40 velhinhos também abandonados, sem ninguém. Depois nós vamos lá na Souza Araújo também, onde tem pessoas que foram abandonadas pela sociedade. E por último nós vamos lá na comunidade Arco-Íris, que recupera jovens dependentes de drogas, dependentes químicos. Nós vamos visitar porque eu sempre tive uma relação com essas entidades, nós sempre tivemos, desde a prefeitura, no governo. E é uma maneira da gente mostrar que o nosso mandato, a gente não quer ser melhor do que ninguém, mas a gente quer fazer um mandato olhando para os mais pobres, para os que realmente necessitam, para os excluídos. Porque quantos dos que estão me assistindo aqui já foram no Educandário? Que há muitos anos eu ajudo. Quantos? Já levei minhas filhas quantas vezes? Quantos dos que estão me assistindo já foram lá no lado dos Vicentinos ver que tem pessoas idosas que já deram tanta contribuição no Acre que nem a família passa lá para dar um abraço? Sabe, os meninos drogados, que estavam entregues à própria sorte, que a gente foi na Itália atrás de uma tecnologia e construímos ali com a ajuda de tantos parlamentares nossos, o Tião sabe disso, né? Então, é uma maneira da gente dizer que, se Deus quiser, o mandato vai estar sempre tentando olhar para um lugar que poucos estão olhando e olhando para aqueles que mais necessitam. Se a gente olhar, se a gente for gente, se a gente for cristão na hora de usar um cargo tão importante como de senador, eu acho que o resto Deus faz por nós. Eu conversei aqui com o senador Jorge Viana, que está no Acre e veio aqui falar um pouquinho desse início de trabalho. Senador, muito obrigado pela sua Obrigado. vinda. E é claro, né, Alan? É claro que nas outras viagens a gente vai trabalhar na integração com o Peru, a parte de desenvolvimento florestal, de indústria, tudo isso. Mas primeiro a gente tem que agradecer a Deus a oportunidade, olhar para aqueles que mais precisam. Eu estou pedindo a ajuda de todo mundo, estou mandando algumas cartinhas pedindo que todo mundo me ajude, com crítica, com ideia, com sugestão, porque eu não sou mais senador de quem votou em mim. Eu sou senador de todos, inclusive de quem não votou, e eu quero fazer um bom mandato e preciso da ajuda de vocês. Senador, muito obrigado pela sua vinda. Foi um prazer imenso. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.